Não é somente desta vez que Paulo ele vai falar que recebeu os mandamentos ou o evangelho do próprio Jesus Cristo. Em Gálatas, quando ele vai escrever a carta aos Gálatas, no capítulo de número 1, versículos do 11 e 12, ele vai falar: olha, não pensem que o evangelho que eu estou pregando é o evangelho dado por homens, porque não é, porque eu recebi ele diretamente, ou por revelação, como diz o texto, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um evangelho que foi me ensinado por outros, não, eu recebi diretamente do Senhor Jesus Cristo. E com falas como esta, Paulo está reafirmando, primeiro, a autenticidade do seu ministério, e outro é a garantia de que o que ele está pregando de fato é verdade. Tanto é que quase 50% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Quase metade do Novo Testamento que nós conhecemos foi escrito pelo apóstolo Paulo. E entendemos que foi por inspiração divina que ele escreveu esses textos e nós o usamos e aplicamos em nossa vida até os dias de hoje. Paulo foi um grande homem de Deus e ele fundamenta as suas palavras muito pelo fato de o próprio Jesus ter falado, o ensinado e o instruído pessoalmente. Como de fato, em que circunstâncias isso deu, não sabemos, mas sabemos que aconteceu em algum momento da vida do apóstolo Paulo, provavelmente anterior ao ministério que nós conhecemos através da palavra de Deus, principalmente no livro de Atos. Mas se deu assim. Então, quando vemos Paulo falando assim, porque eu recebi do Senhor, ele está falando, as palavras que eu vos ensino são verdadeiras, são palavras que o próprio Jesus me deu para vos dar. Tem peso de salvação nas palavras, tem peso de instrução, tem peso de direcionamento, tem peso de mostrar o caminho para o céu, tem peso de inerrância e infabilidade. São palavras que não falham e que não erram, porque foram ditas inspiradas pelo Espírito Santo. E Paulo ele continua, depois de dizer, eu recebi do Senhor, ele vai dizer, e também vos ensinei. Então Paulo ele dá a convicção, primeiro ele fala da convicção de que aquelas palavras não são dele mesmo, e depois falou que eu recebi, eu também vos ensinei. Sem tirar nem pôr, sem acrescentar e sem desviar. Aquilo que Paulo recebeu de Jesus, ele ensinou aos seus irmãos daqueles dias. Não sei dizer se Paulo em algum momento tinha noção do quanto essas palavras, esses ensinamentos iriam séculos adiante dele, como está à nossa disposição em nossos dias, para consultarmos, lermos, confiarmos e aprendermos com essas palavras. Mas naqueles dias ele tinha a convicção qual era a fonte dos ensinamentos que ele transmitia aos seus irmãos e àqueles que estavam sob os seus cuidados. Eu recebi do Senhor e também vos ensinei. A palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra. A palavra de Deus é infalível, ela não falha. A palavra de Deus ela é digna de total confiança da igreja. Podemos abrir esse livro sagrado todos os dias, e ao que lermos, nós podemos confiar plenamente em tudo o que ele diz, sem medo. Não é um livro secular que você pega por aí e ao ler você tem que tomar todo o cuidado para verificar se há erros do escritor, colocações
ou fontes da qual ele tirou aqueles textos. A Bíblia Sagrada não precisa deste medo da nossa parte, porque todas as palavras que estão escritas neste livro são infalíveis. Glória a Deus. Elas não erram e são poderosas para instruir, como diz Paulo, redarguir, instruir em justiça, poderosa para salvar o homem pecador. Esse livro que está à nossa disposição, que todos nós temos um exemplar, se não mais, alguns têm 3, 4, 5 Bíblias em sua casa, à sua disposição. Tem, como diz Pedro, quando Jesus o questiona, lá em João, no capítulo de número 6, versículo 68, quando Jesus questiona os seus discípulos, eles querem ir embora, Pedro vai falar: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. E ele diz mais: e temos visto e conhecido que tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Então tudo que nós encontramos nesta Bíblia, tudo que encontramos nesse livro, é digno de toda a aceitação por nossa parte. E é por isso que somos encorajados e instruídos diariamente pela nossa liderança, pelos nossos irmãos, pelo próprio Espírito Santo de Deus, a ir diariamente nesta fonte e nos alimentar. A ir todo dia, todos os dias, nesta fonte e sermos saciados, ter a nossa fome saciada, porque contém palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna por quê? Porque elas nos conduzem à salvação. Ela é como algo que vem ser passado em nossa vida diariamente para nos limpar de toda iniquidade que está entranhada em nosso ser por causa da nossa natureza pecaminosa. Quando colocamos o hábito de meditar, e eu acho bonito quando Charles Spurgeon ele fala assim: olha, é muito importante, mais do que ler, mas meditar na palavra de Deus, para que tenhamos a nossa vida santificada, porque ao meditarmos nesta palavra, ela vai nos limpando de todo o pecado. Aleluia. Ela vem tirar as arestas do pecado da nossa vida, aquelas arestas que crescem diariamente. E se não formos ali com a tesoura de podar a palavra de Deus e começarmos a tirar, esse pecado vai crescer e vai brotar e vai se espalhar cada vez mais. Mas a palavra é poderosa para tirar o pecado da nossa alma. Essa palavra é digna de toda aceitação. E por isso deve ser estudada, lida, meditada, consultada, analisada diariamente pelo crente. Porque ela é a fonte purificadora do cristão. É consultar essa palavra que vai permitir que eu e você sejamos diferentes do mundo. Porque ao olharmos para ela, o padrão de Cristo, e olharmos para o mundo, perceberemos que necessitamos ser diferentes. Porque ela coloca à nossa frente o padrão de vida de Jesus Cristo, que é o padrão que devemos imitar, que devemos nos amoldar, que devemos parecer. E é essa palavra que nos mostra isso. É essa palavra que nos revela esse padrão. Se não a olharmos, se não a lermos, se não a consultarmos, se não nos esmerarmos, se não conhecermos ela, perderemos de vista o padrão bíblico. Perderemos de vista o padrão Jesus Cristo de ser. E nos tornaremos cada vez mais diferentes dele e mais parecidos com ele. É por isso que precisamos ser uma igreja bíblica. Por isso que precisamos ser uma igreja cristocêntrica, diariamente, que se preocupa em ter a vida pautada nesta verdade. É por isso que o crente precisa se esmerar no conhecimento destas escrituras. Precisamos. Porque vemos lá fora que
diferentes do Salvador, diferentes do Redentor, diferentes do dono do céu. Ela é digna de toda a aceitação. Então, quando Paulo ele fala assim, olha, recebi do Senhor e vos ensinei. É como se Paulo ele literalmente falasse para mim e para você, todo dia, recebi de Deus, recebi de Jesus, estou te ensinando. Mas quando ele fala que está nos ensinando, tem um peso muito grande nas palavras de Paulo, é porque Paulo está falando, olha, eu peguei exatamente o que Jesus me ensinou, estou te ensinando, para que você viva exatamente o que eu estou te falando. Não é para viver um pouquinho menos, ou um pouquinho a mais, não. É para viver exatamente o que eu te estou ensinando. O que eu recebi de Jesus, eu te ensinei. Então viva o que eu te ensinei. Todos nós concordamos que tudo que está escrito aqui deve ser obedecido. Tudo que está escrito na palavra de Deus, necessário é ser radicalmente obedecido. Não podemos nos desviar da verdade. Não podemos querer obedecer um capítulo da Bíblia e desconsiderar o outro capítulo da Bíblia, porque toda ela é a verdade de Deus, trazida pelos nossos irmãos, os profetas, os apóstolos, para o nosso bem. Já disse que eu amo muito o texto de Deuteronômio capítulo 10, porque ele fala exatamente isso. Deus ele teve o cuidado de trazer a sua revelação, a sua vontade, o querer, o que eu, Deus, quero de você, povo, está aqui, está revelado para mim e para você. Todos os detalhes da nossa vida, Deus ele deixou escrito para nós. Não há uma vírgula da nossa vida cotidiana, diária e até chegar no céu que não está escrito nesse livro. E todos esses detalhes têm que ser observados. Todos esses detalhes precisam ser vividos em sua plenitude, em sua abrangência. Tem que ser obedecido. Por quê? Porque quando Deus ele deixa a sua palavra revelada a nós, é como Deus falasse assim, olha, como Jesus disse, vou preparar um lugar para vocês e voltarei para vos buscar. Mas é como se ele dissesse, o céu é meu, fui eu que fiz, o céu é meu, minha casa, minhas regras. O meu desejo é levar todos vocês para lá, só que lá só entra quem seguir as minhas regras. Lá só entra quem segue os meus mandamentos. Lá só entra quem obedece as minhas regras. O céu é dele e só entra quem ele quiser. E talvez alguém pudesse perguntar, mas eu não conheço a tua vontade. Claro que conheço. Porque ele nos deixou revelada a sua palavra. Ele nos deixou clara, nítida. E talvez alguém pudesse dizer, Senhor, mas eu não entendo as tuas palavras, elas são complexas. Deixei-vos líderes, capacitados, cheios do Espírito Santo, para vos ensinar tudo o que vocês precisam saber. Tem nos faltado? Não tem nos faltado. Não tem nos faltado quem nos instrua, quem nos ensine. Não tem nos faltado quem nos aconselhe, firmado e baseado nesta verdade. Não tem nos faltado líderes que são tementes a Deus, compromissados com a palavra de Deus e com o dono da palavra, para nos ensinar como agradar ao nosso Deus e como estarmos preparados para aquele dia em que Jesus virá para nos levar, para entrarmos na casa dele.
Porque além dos apóstolos, dos profetas, dos homens de Deus que escreveram o livro, Ele nos deixou homens capacitados, cheios do seu Espírito Santo para nos ensinar. E naquele dia, o que argumentaremos? Se por algum acaso fomos questionados, por que você não obedeceu? Por que você não observou? Por que você não atentou ao que te foi ensinado? Paulo disse: eu inspirei Pedro, eu inspirei Joel, eu inspirei Davi, eu inspirei Mateus, eu inspirei Lucas, eu inspirei João. Foi pouco? Eu enchi homens e mulheres com o meu Espírito para vos ensinar no templo, em casa, no seu quarto. Eu usei eles para vos ensinar, para vos instruir em toda sabedoria e justiça, para que vocês fossem capacitados para a salvação. Por que você não obedeceu? Porque você não ouviu? Porque você não atentou? Porque você não foi zeloso para ouvir e praticar? Por quê? Então, quando eu vejo Paulo falando esse princípio de sermão aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, eu percebo que o quão negligente nós temos sido até aqui. Nós temos Bíblias de estudo pentecostal, nós temos Bíblias de estudo da aplicação pessoal, nós temos Bíblias de chat, nós temos Bíblias de estudo para tudo quanto é gosto. Tudo quanto é formato, tudo quanto é tamanho, capa e cor. Mas é triste dizer uma frase que eu ouvi o pastor José Brandão dizendo uma vez. Ele diz assim: nunca houve tanta fartura de conhecimento bíblico, literatura cristã, mas nunca houve um tempo onde a igreja fosse tão analfabeta biblicamente. Nunca houve um tempo da igreja cristã onde o povo teve tão pouco conhecimento do Deus a qual ela diz que serve. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, à nossa disposição. Quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia. Você quer ter orientação? Lê a palavra. Você quer ser direcionado numa escolha? Olha a palavra de Deus. Ela grita para te ensinar. O Espírito Santo grita para você conhecer a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele alerta: conheça-me através da palavra. A pessoa de Deus está revelada na palavra de Deus. A pessoa de Jesus Cristo está revelada nas Escrituras. A pessoa do Espírito Santo está nítida nas páginas desse livro. Tudo o que precisamos fazer é ler. Tudo o que precisamos fazer é chamar o Espírito Santo e falar: Senhor, eu preciso te conhecer. Fala comigo. Abra os meus olhos, como as crianças cantou, para que eu possa ver. Para abrir os meus ouvidos, para que eu possa entender o que o Senhor quer me ensinar. Você não
próximo, mas de muitos, tão distante. Eu já ouvi relatos de igrejas, mundo afora, onde a Bíblia é proibida, ser cristão é proibido, e homens e mulheres de Deus dariam a sua própria vida por uma página da Bíblia. Às vezes, quando a gente olha alguns relatos da Missões Portas Abertas, você vê relatos como esses, que às vezes tem pouquíssimas Bíblias para tantos crentes em alguns países, e eles tiram as páginas e começam a entregar de um para o outro, e os irmãos pegam aquelas páginas, decoram, e depois começam a trocar entre eles, para que eles possam conhecer o que está escrito, porque eles não têm acesso, mas eles reconhecem a glória que é o que está escrito nesse livro, e nós temos tanto, desprezamos. As palavras desse livro é Jesus nos dizendo: eu vos ensinei a boa palavra, a minha boa vontade, o meu bom querer, o meu bom desejo para a sua vida. O bom hábito da leitura da palavra de Deus, ele é essencial para uma vida cristã saudável. Muitas vezes a nossa fraqueza está vinculada diretamente ao nosso desprezo quanto à leitura da palavra. Porque a gente vai ficando fraco e não acha força, é porque estamos distantes da fonte da força. Quantas e quantas vezes eu me senti fraco e na palavra de Jesus me revigorou as minhas energias para caminhar mais uma milha. E eu tenho certeza que todos os irmãos aqui são testemunhas dessa mesma coisa, desse mesmo momento. Fomos ler e Ele nos fortaleceu. Fomos ler e Ele nos revigorou. Estávamos caídos e Ele nos colocou de pé, porque essa palavra é viva e eficaz. Viva e eficaz. Ele nos deixou revelada a sua vontade para a nossa vida. Glória a Deus. Ele deixou revelado o seu querer para mim e para você. Temos acesso à vontade de Deus para a nossa vida. Está aqui. Só precisamos abrir e ser alimentado. Temos acesso. Temos disposição de alimento. E aí vem, nesse momento, a parte triste da questão. Porque da mesma forma como Deus ele deixou a sua palavra revelada lá ainda no Êxodo para o seu povo, e baseado nessa palavra ele começa a cobrar o seu povo. Porque talvez alguém poderia dizer: não conheço a vontade de Deus, como seguirei ela? O povo é tirado do Egito e uma das primeiras preocupações de Deus é trazer os mandamentos, é trazer, o que eu gosto de dizer que o regimento interno do céu. Essa é a minha vontade, obedeçam. Daí para frente vemos Deus, Ele chamando a atenção do seu povo baseado nesta palavra. Como é nos nossos dias. Somos cobrados quando ouvimos a palavra de Deus. Somos admoestados quando ouvimos a palavra de Deus. É por isso que zelamos tanto pelo culto de doutrina, pela escola bíblica dominical, por esses momentos de ensino. Porque é nela que o Senhor vai nos amoldando segundo o seu querer, nos conformando à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria que os irmãos me acompanhassem no texto que se encontra em Josué,
no capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 15. Na conclusão do livro de Josué, Josué vai tomar uma postura, e eu queria compartilhar com os irmãos algo aqui. O povo de Israel, a essa altura, já tinha todos os mandamentos que Deus havia dado através de Moisés no Sinai. E Deus ordena que esses mandamentos eles fossem passados nas gerações. Josué acompanhou Moisés na sua trajetória, entra com o povo na terra e começa a conquista da terra. Josué, no final do seu ministério como líder, ele vai falar para o povo: vocês devem obedecer ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos. Ele vai falar: servir ao Senhor. No versículo de número 15, eu quero ler aqui, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Esse texto ele é muito maravilhoso, porque Josué ele já havia instruído mais uma vez o povo na lei de Deus, e ele se apresenta diante do povo e fala assim: olha, se tudo que eu vos ensinei, como Moisés me passou a vocês, eu estou repetindo isso para vocês, mas se parece mal aos seus olhos obedecer esses mandamentos, vocês têm que tomar uma decisão hoje. Vocês têm que tomar uma decisão agora. E por que eu queria enfatizar esse texto aqui? Porque quando Josué ele fala: vocês têm que escolher hoje a quem vocês vão servir, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, como eu disse anteriormente, a gente não pode escolher o pedaço que a gente quer obedecer e o pedaço que nós não vamos observar. Quando Josué ele fala: vocês têm que escolher quem vocês vão servir, e ele vai dar a opção: vocês podem servir aos deuses que os vossos pais serviram, aos deuses do Egito, ou servir ao Senhor. Vocês têm as duas opções, vocês podem escolher quem vocês querem servir, mas essa decisão tem que ser tomada hoje, agora, nesse momento. Porém, se vocês escolherem servir a Deus, ao Senhor, vocês têm que obedecer a Ele em toda a plenitude daquilo que Ele vos ensinou. Vocês não podem escolher servir a Deus e querer servir apenas uma parte. Não existe essa opção. Não existe a opção de servir a Deus obedecendo só 50% da palavra. Não existe a opção de servir a Deus obedecendo só 90% da palavra. Não existe a opção de obedecer somente 99,9% da palavra. Não existe essa opção. Deus não deu essa escolha. A escolha de servir a Deus é obedecê-lo na plenitude da sua revelação. O céu está condicionado para o crente se ele obedecer a palavra de Deus em sua plenitude. Josué chama o povo a fazer uma escolha. Hoje vocês podem escolher continuar servindo os deuses dos seus pais ou servir a Deus. Vocês têm que fazer essa escolha hoje. Temos observado muitos crentes que não obedecem toda a Bíblia. Vemos ou até às vezes conversamos e percebemos que tem crente que não acredita em toda a Bíblia. E por não acreditar em alguns pedaços, ele não tem a preocupação de obedecer, porque a fé dele não está firmada na inerrância e na infalibilidade da palavra de Deus.
E ele acha que com isso está servindo a Deus. Não está. Você está dentro da igreja caminhando para o inferno. Porque a Bíblia tem que ser obedecida completamente. Porque ela não tem erros. Ela não tem defeitos. Ela é a palavra de Deus revelada. Como o próprio Jesus disse: eu sou a verdade. E falamos que o que está escrito neste livro é a verdade, porque ele revela Jesus Cristo. Se falamos que esse livro contém erros, estamos também atribuindo erros ao nosso Salvador, porque chegamos ao conhecimento do nosso Salvador através desse livro. Alguém nos ensinou esse livro sobre Jesus. Ou ela é totalmente a palavra de Deus, ou ela não tem a palavra de Deus. Não tem meio termo. Não tem meia opção. Ou ela é toda a palavra de Deus, ou ela de fato não é a palavra de Deus. Então você só pode escolher obedecer ela toda, ou você não obedecer nada. E Josué vai falar: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam os seus pais, ou ao Senhor. Josué, como um homem de Deus que era, ele fala: vocês têm essa escolha hoje, vocês têm a oportunidade de escolher, de fazer essa escolha agora. Porém, eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu acho bonito da parte de Josué, porque ele dá a escolha ao povo, porém ele fica como o exemplo: eu já tomei a minha escolha. Vocês têm o direito de escolher, mas eu já tomei a minha decisão. E na postura de Josué, como tantos outros homens de Deus, ele nos deixa o conselho: escolhei servir ao Senhor, porque isso é bom para a nossa alma, isso é bom para a nossa vida, e principalmente para a nossa eternidade, a eternidade da nossa alma. Obedecer a Deus faz bem para a nossa alma. E a escolha é simples. Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu. Quer ir para o céu? Obedece a palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita, como disse Deus ao próprio Josué. Não desvie-se para a esquerda. Tem essa palavra, disse Deus a Josué, na sua boca todos os dias. E não perca ela de vista, disse Deus a Josué. E ela fará você prosperar no seu caminho. Palavras de Deus a Josué. Ela fará prosperar o seu caminho, se mantivermos os olhos nesta palavra. Se algum de nós nesta noite não tomou ainda a decisão de observar a palavra de Deus em toda a sua plenitude, conselho de Deus através de Josué para você: decida hoje se você quer caminhar para o céu ou se você quer caminhar para o inferno. E para nós finalizarmos, versículo de número 22, Josué vai trazer um alerta que eu quero deixar aqui nesta noite. Versículo de número 22 vai nos dizer assim: e Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Quando Josué lhe deixa a escolha para o povo de servir a Deus ou aos deuses pagãos, aos deuses falsos, o versículo a partir do 16, o povo vai falar: serviremos ao Senhor. Não nos é bom nos afastar de Deus, não nos é bom desviar os nossos olhos do Senhor, não nos é bom desobedecer aos mandamentos de Deus, serviremos. Josué vai chegar diante do povo e falar: olha, vocês são testemunhas contra vocês mesmos. Hoje vocês estão falando com a sua boca que vocês estão escolhendo a servir ao Senhor, e isso será de testemunha contra vós
para nós isso é um glorioso ensinamento. Porque dissemos que um dia entregamos a nossa vida para Jesus, e naquela oração que é feita aqui na frente, ou foi feita em algum lugar com você, na rua, alguns fizeram essa oração na rua quando foram evangelizados, aquela oração de confissão. E tenho quase plena certeza que naquela oração de confissão que fizeram com vocês, o irmão falou, e você repetiu, que obedeceria a Jesus. Que a sua vida estaria dedicada somente a Ele. Eu te falo, meu irmão, que isso é testemunho. Se desviarmos do nosso caminho naquele grande dia, a nossa boca será testemunho contra nós, se nós nos desviarmos do caminho do Senhor. Porque um dia falamos para Ele que o obedeceríamos e o serviríamos de todo o coração e observaríamos a Sua palavra até chegar no céu. Não é outra pessoa que vai ser testemunha contra nós, não é os anjos, não é os demônios, não. Nós mesmos seremos testemunha contra nós se nos desviarmos do caminho. Porque primeiro conhecemos a verdade, porque primeiro conhecemos a revelação de Deus, segundo nós temos o Espírito Santo que nos esclarece a verdade, que nos abre os olhos, e segundo, porque falamos publicamente que iríamos o servir. Para nós que tomamos a decisão de servir a Cristo, há um peso, se nos desviarmos do caminho, um peso de condenação muito maior. E não falo isso para gerar medo no nosso coração, medo em relação a Deus em nosso coração, mas para gerar temor ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus sério. As coisas que Ele faz de forma séria. Quando Ele falou que iria nos salvar, Ele estava falando sério. Quando Jesus disse que ia preparar lugar, Ele falava sério. Quando Ele falou que voltaria para nos buscar, Ele falou sério. Então Ele espera que nós tratemos a Sua palavra e a Sua vontade de forma séria. A aliança que nós fizemos com Ele, Ele espera que nós tratemos isso de forma séria. Assim como aquele dia que você foi na empresa e assinou ali um contrato, e você tem a responsabilidade de cumprir todo o regimento interno daquela empresa que você trabalha, você também tem que cumprir o regimento interno do céu, a qual você se comprometeu a obedecer. Nós temos que tratar a vontade de Deus de forma séria. Porque, como disse Josué, vocês mesmos são testemunha contra vós, que escolhestes obedecer e servir ao Senhor. Então hoje, Jesus nos chama a um comprometimento mais sério com Ele. Um comprometimento mais sério com a palavra dEle. Um comprometimento mais sério com a vontade dEle. Porque isso será cobrado. Pode ser aqui, e pior, pode ser na eternidade. Amém? Deus em Cristo, em nome de Jesus.